Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 22, uma passagem muito conhecida. Lucas capítulo 22, a partir do versículo de número 39. Os irmãos que estão nos visitando, todos sejam bem-vindos. Deus possa abençoar a vida de vocês. Lucas 22, a partir do versículo 39 ao versículo 46. E saindo foi Jesus, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando ele chegou àquele lugar, disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Apartando-se um pouco deles, pondo-se de joelho, orava e dizia: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aparecia-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Depois levantou-se da oração, foi ter com seus discípulos, encontrou-os dormindo em profunda tristeza. E lhes disse: por que ainda dormem? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco. Senhor, eu não encontro em mim condições de pregar a Sua palavra. Eu espero apenas na Sua graça, na Sua misericórdia. Pai, fale com os corações da Sua igreja, dos corações mais duros aos mais sinceros. Deus, edifique aos aflitos. Fale com os órfãos, com a viúva. Fale com os tristes e abatidos de espírito. Repreenda o ímpio na sua impiedade, para que ele não pereça. Fale, Senhor, com o duvidoso, para que ele não caia no abismo. Pedimos que a sua palavra seja acertada ao nosso coração, que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento. Fale conosco, ó Deus, a Tua palavra. Que o poder do Seu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Senhor, fale com os nossos irmãos na igreja de Umuarama. Abençoe o nosso amado irmão e pastor Everson. Que ele possa também ali expor Sua palavra com ousadia, com muita graça, pelo poder do Seu Espírito Santo. Que o Teu nome santo seja glorificado. Que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, com toda a sinceridade do coração, sem misturas, mas com amor e devoção a Ti. No nome do Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida. É uma das passagens mais dramáticas, mais significativas das Escrituras. É um ponto da vida de Jesus mais doloroso. É um momento, os estudiosos se dividem se esse momento da vida de Jesus foi mais difícil do que o momento da crucificação.
Uns dizem que sim, outros dizem que não. Um dos momentos mais perturbadores, mais dramáticos na vida de Jesus, enquanto ministrava aqui na terra, quase que o ápice da sua jornada, da sua missão, Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, passou por todas as tribulações e aflições que um ser humano, que eu, que você experimentamos, e obviamente ele passou as piores de todas. O peso que recaiu sobre Jesus não recaiu sobre nenhum ser, desde Adão até nós, muito menos recairá sobre algum ser nessa terra. E essa passagem, tão conhecida como a passagem agonizante ou a agonia do Getsemane, é uma das passagens mais dramáticas, mais conhecidas das Escrituras. Eu gostaria que nessa passagem nós extraíssemos algumas lições importantes para a nossa vida aqui hoje. Que através dessa dramática, mas abençoada, maravilhosa para nós, possamos ser edificados. Jesus, ele esteve em sua última semana em Jerusalém, realizou vários sinais, anunciou no mínimo 3 vezes aos seus discípulos que brevemente ele iria para a cruz. Momentos anteriores a essa passagem, ele esteve celebrando a Santa Ceia com seus discípulos. Segundo os evangelistas, ele tomou o cálice, partiu com seus discípulos, tomou o pão, repartiu com seus discípulos, explicou o simbolismo da ceia, instituiu a prática da ceia entre eles, cantaram hinos, louvaram ao Deus de Israel, nosso Senhor. E segundo os evangelistas, eles saíram para o Monte das Oliveiras. O drama de Jesus já estava começando na ceia. Vocês se lembram que ele disse para os apóstolos: desejei muito comer convosco essa refeição antes que eu parta. A sua natureza humana, as suas dores, as suas tristezas, as suas expectativas de sofrimento, o amargor da alma, as dores piores possíveis já estavam se aproximando do Mestre. Então ele foi para o Monte das Oliveiras, para o Jardim das Oliveiras, também assim conhecido. E aqui nessa passagem nós aprendemos algumas lições importantíssimas. Em primeiro lugar, essa passagem nos relata a malignidade do pecado. Preste atenção. Por que Jesus teve que ir para lá? Por que Jesus teve que orar tão profundamente e dizer: Pai, se tiver como, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice não era a cruz. O cálice não era os eventos que viriam. O cálice não se trata de coisas. O cálice era o peso, a carga, o fardo que seria posto sobre Jesus na cruz. Esse cálice era o pecado. O pecado é algo tão sério, pensem vocês. Quantos pecados foram necessários para que Deus expulsasse o homem e a mulher que criou do jardim do Éden?
Apenas um. Não houve um acúmulo. Adão e Eva não foram pecando, e Deus disse: já chega. Apenas um. Pensem vocês novamente. O pecado é algo tão sério que, para fazer a expiação, que para acontecer a purificação do pecado, Deus não mandou um anjo. Eu pergunto para você: Deus poderia criar um anjo poderoso? Um santo anjo, limpo, sem mácula alguma? Poderia, não poderia? Mas o pecado é algo tão maligno, é tão sério, tão perturbador, tão anti-Deus, tão contrário a Deus e às suas leis e à sua natureza santa, que João diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito. Só existe um. Não existe, Deus não tem outros filhos iguais a Cristo. É um só. O único gerado pelo Pai eternamente, Deus Filho. Tamanha malignidade do pecado precisaria de uma tamanha realização expiatória para purificá-lo. De tão maligno que é o pecado. Quando nosso Senhor estava nesse jardim, sozinho, agonizando, o pecado, todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Estava começando o horror, a dramática. Nós não temos a compreensão mínima da dimensão da malignidade que é o pecado. O quão ruim, o quão terrível é o pecado. Que não um homem comum, mas o Filho de Deus teve que morrer numa cruz. Esse peso estava sobre Jesus. Esse cálice horrível. A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 1, versículo 13. Deus diz para Israel: não posso suportar iniquidade. O profeta Abacuque diz, no capítulo 1, versículo 13 de seu livro, diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Tão maligno que é. Não é que Deus não vê o pecado, Deus vê, Ele é onisciente. Mas o pecado é tão maligno, é tão nojento, que causa repulsa aos olhos de Deus. E muitas vezes nós, por falta de santificação, nós pecamos por coisas banais. É uma mentirinha aqui, é uma negociação fraudulenta aqui. Graças a Deus que há misericórdia no Senhor Jesus. Porque se não fosse, diz o profeta Jeremias, se não for as misericórdias do Senhor, há tempo seríamos consumidos. Mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se não fosse a graça de Deus, olha para a tua história, olha para a nossa vida, olha a contabilização dos nossos pecados. Se não fosse graça, nenhum de nós estaria aqui. O pecado é algo maligno. Não devemos brincar com o pecado. Os melhores santos já caíram em pecado. Os melhores santos caem em pecado. Eu não estou dizendo que o pecado, nós vamos chegar num nível de perfeição que o pecado vai ser extirpado da nossa vida. Não é isso. Todavia existem aqueles pecados que você luta contra eles. E eu acredito que esse Deus é misericordioso. Porém existem pecados que nós sabemos que não podemos suportar e não vigiamos. E caímos nesses pecados e passamos um pano por cima deles. Teve um homem aqui na Bíblia, o maior rei de Israel, o rei Davi. E diz a Bíblia que Davi interessou-se por uma mulher que não era dele, a mulher de Urias. E Davi estava no seu palácio e começou a olhar a mulher e disse: que mulher bonita, traz ela para mim.
Davi foi, adulterou com a mulher de Urias. Urias, um soldado, estava nas batalhas, nas guerras de Israel. Urias voltou para casa. A mulher engravidou. Davi elaborou um plano. Agora eu vou passar um tapete em cima do meu pecado. Agora eu vou esconder, eu vou dar um jeitinho. Eu vou guardar meu pecado. Eu vou dar um jeitinho brasileiro. Disse: Urias, vai para tua casa. Urias disse: eu não vou. Passaram-se 3 dias. Urias disse: eu não vou para casa enquanto meus irmãos estão lá na frente de batalha. Davi falou: não tem jeito. Chamou Joabe e disse assim: Joabe, vem cá, põe Urias na frente de batalha, onde é difícil alguém escapar com a vida. Joabe pegou a carta do rei e levou. Urias, vai lá, morreu em batalha. Passaram-se os dias, a mulher teve um filho. Disseram assim: Urias morreu. Davi disse: opa, busca Batseba. Estava lá curtindo o rei no seu palácio. Acredito que era assim. Davi deveria estar com... eu acredito que Deus disse assim: eu vou deixar até onde o coração dele vai. Eu vou deixar até onde ele vai adormecer com esse pecado. Esqueceu. Pegou o pecado e estimou. É meu bichinho de estimação. Meu pecado, eu amo esse pecado, vou ficar com ele aqui. Um dia o profeta foi lá, Natan. Davi, vem cá, vou te contar uma parábola. Havia uma cidadezinha, tinha um homem que tinha várias vacas e várias ovelhas. E tinha um pobrezinho lá que tinha uma cordeirinha que criava como se fosse sua filha. Veio um viajante e aquele homem rico pegou aquela cordeirinha e matou e deu para aquele viajante. E aquele homem que só tinha uma cordeirinha ficou sem nada. O que a gente faz, Davi? Davi disse: pega esse homem e mata, ele é digno de morte. O profeta disse: você é esse homem. É assim que Deus faz conosco. Quando Deus aponta o pecado, parece que a gente vê todos os pecados. Olha lá, é ele. É aquele pecado, não é meu. E muitas vezes Deus está dizendo: esse pecado é seu. Arrependa-se do seu pecado. Pecado é algo sério. Não foi um anjo, não foi um homem, não foi uma mulher santa. Foi o Filho de Deus que teve que suportar o fardo do pecado. Mas esse texto também me aponta uma lição importante. Diz o texto que Jesus foi para o Getsêmani. 2 lições importantes nós podemos extrair aqui. A partir do lugar em que Jesus foi e também do significado desse lugar. Diz o texto que Jesus estava num jardim. Quando fala em jardim, vocês lembram do quê? Do jardim do Éden. Esse texto mostra o quão Jesus é superior à humanidade, o quão só há um Salvador. Esse texto mostra que todos os fracassos de Adão e toda a sua descendência até nós são superados. Todos os buracos que Adão e seus pecados e os seus descendentes, que somos nós, Cristo tampa todos eles. Onde foi que Deus colocou o primeiro homem e o pôs à prova? Diz o texto, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Relata a criação do homem, das coisas e a queda. Diz o texto que era chamado Jardim do Éden. Ou pôs um jardim no Éden. Éden é uma palavra que quer dizer prazeres, delícias, deleites. O primeiro homem, ele é tão inferior a Cristo, por isso o apóstolo Paulo diz assim: o primeiro homem é Adão, e depois diz o segundo Adão. No jardim do Éden, com todos os deleites, com todas as riquezas e graças e bem-aventuranças, Adão caiu.
Mas Cristo no jardim do Éden, sabe lá que tentações, que provações, que demônios tentaram Jesus, com todas as provações possíveis que um ser humano poderia suportar, ele não caiu, ele ficou de pé. Isso prova o quanto eu e você, todos nós em Adão morremos e caímos, mas todavia nós temos um Senhor, um Salvador que nunca caiu e que se sustenta em muitas provações que são bilhões de vezes maiores do que as nossas, e por isso devemos confiar nele. Adão caiu em delícias, Cristo suportou tudo na maior das provações. Cristo, o que nenhum ser humano desde Adão suporta com todas as beneficências possíveis, Cristo suporta na maior das provações. Jardim nos remete ao jardim no Éden. Se o primeiro homem caiu lá no jardim, o segundo homem suportou a maior das provações. Se aquele homem tinha apenas um cálice, não coma daquela árvore. Cristo, com um cálice que continha todos os pecados de todos, desde Adão até aqui, suportou todos eles. Aquele com uma carga mínima desse tamanho, este com a maior das cargas, o mais pesado fardo que se pode compreender, suportou tudo. Por mim e por você, por sua igreja, por sua noiva. Jardim nos remete ao jardim do Éden. Se no jardim um caiu, no jardim o outro redimiu. Se um jardim trouxe maldição, esse jardim aqui com Cristo trouxe expiação. Mas em segundo lugar também, esse lugar é chamado Getsemane. E eu penso que nada nas escrituras é sem um significado especial. Getsemane significa prensa de azeite. Se vocês assistirem algum documentário arqueológico, e pesquisarem sobre prensa de azeite, nos dias do Novo Testamento, normalmente havia uma pedra muito grande, em torno de 2 ou 3 metros. Nessa pedra havia um furo. Sobre esse furo era colocado alguns canudos. Por cima dessa pedra, tomara que vocês entendam, havia uma haste, uma madeira grossa e forte. Sobre essa haste havia uma corda e amarrada uma pedra pendurada com um peso enorme. Então aquele que ia manusear a prensa, ele pegava esse instrumento e ele mexia, e aquela pedra que estava em cima, ela descia sobre a outra, e ali era onde as azeitonas eram colocadas. Por isso que ali elas eram prensadas. Jesus estava nesse lugar, e conforme esse simbolismo desse lugar, conforme essas azeitonas eram esmagadas, assim ele foi esmagado, ele era pressionado, esmagado pelas nossas transgressões. Ali o Filho de Deus estava sendo esmagado. Isso só nos leva a lembrar de Isaías 53. Vocês lembram que o profeta diz lá no versículo 10? Entre tantas frases ele diz: ele foi moído pelas nossas transgressões. Olha que figura de linguagem. Ele foi dilacerado, esmagado. Todos os pesos que eram nossos caiu sobre ele. Tudo. Todos aqueles pecados que nossa consciência nos atira. Tu é pecador, miserável, tu não mereces nem orar. Cristo carregou, Cristo levou.
Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, foi moído. Jesus, ele estava suportando isso para nós, para nos salvar, para nos redimir. Ele foi esmagado, dilacerado, machucado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse texto nos mostra Cristo sendo esmagado por nossas transgressões. Foi dilacerado. De um pregador do século XX, David Matthews, um inglês. E ele cantava sempre. Às vezes ia ali numa pregação, num culto como esse, e ele cantava mais do que pregava às vezes. Não que houvesse diferenciação, mas as pessoas sentavam assim e ele começava a cantar: aleluias, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Aleluias. Irmãos, eu não sei se a gente precisa de mais motivação para viver. Eu não sei se nós precisamos de mais motivação para servir a Deus, para amá-lo, do que essa palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, Santo, puro, imaculado, Deus de Deus, luz de luz, o próprio do próprio Deus, o Filho de Deus, foi esmagado pelas nossas transgressões. Eu não sei se isso deve causar em nós choro, lágrimas de gratidão, de temor, de reverência. Mas a nossa existência, se nós vivemos aqui 3 segundos na terra e soubermos disso, que existe um Deus que criou uma humanidade, e essa caiu em pecado, lhe ofendeu profundamente, e que esse Deus, em seu amor por nós, esmagou o seu Filho por nossas iniquidades, sendo quem é, não que fez, mas sendo quem fez, é mais do que suficientemente nós prestarmos adoração a Ele. É demais, é demais. Mas esse texto também nos mostra outra lição importante. Jesus nos ensina também da importância da oração. A importância da oração. A oração aparece 3 vezes nesse texto. Os outros evangelhos, por exemplo, Mateus, diz que Jesus orou 3 vezes. 3, eu não sei, era uma prática comum judaica orar 3 vezes por uma causa. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz que foi-lhe dado um espinho na carne, e ele diz assim: eu orei 3 vezes ao Senhor. Cristo orou 3 vezes. Preste atenção, Cristo orou. Não está dito assim, Cristo foi se distrair 3 vezes. Cristo passou 3 dias com a família. Cristo arrumou um esporte na época e praticou 3 vezes. Não. Cristo orou 3 vezes. Isso nos ensina a importância da oração na nossa vida. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós não estamos falando de heróis da fé. Nós estamos falando daquele que é o protótipo. É o tipo de ser humano, Deus encarnado, que todos devemos imitar. Vejam, Cristo está passando a maior provação até aqui do seu ministério, da sua vida como homem. E na sua maior angústia, na sua maior dor, Cristo não tenta outra coisa, exceto esta: orar ao Pai. Orar ao Pai. E ousaríamos, eu e você, nas nossas perturbações, buscar outras coisas que não a oração? O texto é claro, a importância da oração. Quando as aflições batem à nossa porta,
Quando os dramas vêm, nós seguimos as rotinas comuns da vida e nós buscamos alívio no quê? Nas coisas contemporâneas, nos terapeutas psicológicos, nos especialistas em autoajuda, nos autossugestivos da vida. Não que essas ciências humanas não importem, elas ajudam em muita coisa, mas elas têm seu lugar. Nada é mais eficaz do que a oração para um coração angustiado. Eu duvido. Eu não conheço nas Escrituras Sagradas, eu não conheço nesses tempos de leitura da história da igreja, não conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus que não encontrou alívio e salvação na oração. Não conheço. E Jesus, ele estava passando o maior drama de sua vida. Ele estava sofrendo. E o texto diz que o sofrimento de Jesus era tão grande. E aí nós temos uma dificuldade no texto, porque segundo o texto diz que ele suou gotas de sangue. Aqui eu uso a revista corrigida, uma tradução mais antiga. Provavelmente alguns de vocês usam a nova versão internacional, que o Everson usa sempre. E os estudiosos, eles estão em dúvida se o texto diz ele suou sangue mesmo, ou como a NVI diz assim, ele suou gotas como de sangue. Se a NVI está certa, o escritor diz que as gotas que caíram de Jesus, elas eram tão intensas que pareciam gotas de sangue. Já presenciaram sangue gotejando? São gotas grossas, coagulantes. Para um ser humano suar aquilo lá tem que ser uma perturbação terrível. Porém, outros estudiosos dizem que é possível que Jesus de fato suou sangue. E existem alguns exemplos raros. Por exemplo, comentarista Marvin Vincent, ele cita Aristóteles, que por sua vez cita um caso raro em que um homem perturbado estava tão perturbado que o seu suor começava a exalar gotas de sangue. O comentarista Champlain, ele menciona um rei da França que em 1574, no seu leito de morte, ele estava tão aflito, ele estava tão perturbado, que com o seu suor saiu sangue. Então, ainda que raro, cientificamente é provável que isso aconteça. Porém, todo especialista, quando lê esse texto aqui, diz que para um ser humano chegar numa situação como essa, ele deve estar dilacerado por dentro. A sua angústia é tanta, o seu mal interno, o seu peso, o seu peito, o seu coração pulsa tanto, a dor é tão profunda que isso é expresso através dos seus vasos sanguíneos. Suas veias não aguentam, sua condição fica perturbada. O que você tem por dentro se transforma nessas gotas que exalam. Eu falo para você, se numa dada situação como essa, o texto nos diz que Jesus orou, existe algum outro remédio que não seja a oração? Este século que nós vivemos, ele é marcado por doenças psíquicas, por depressões profundas. Provavelmente algum de nós aqui tem algum parente, algum conhecido que sofre, que se perturba. E nós temos uma ala cristã, um povo mais antigo, que ainda por boa intenção ignora. Tem uns que dizem, não, isso é coisa do demônio, isso é falta de fé. Já tem outros que levam a sério demais e se enfiam em drogas, em remédios, e nunca saem.
Mas eu vou dizer para você, pela fé nas Escrituras Sagradas, pela fé no Deus vivo, que não há um remédio mais eficaz contra essas doenças psíquicas do que a oração. Do que a oração. Muitas vezes o nosso coração se angustia. Eu não sei se você prova isso. Eu não sei se é Deus que prova-nos. Parece que vem um fardo pesado que a gente não consegue fazer nada. Até que oremos. Até que oremos. A história da igreja nos mostra alguns santos de Deus que sofreram muito em sua jornada. Se você quer saber de homens que lutaram, que venceram pela fé, compre algumas biografias de missionários. Leia algumas histórias. Se quiser ler agora, vocês vão ver que esses homens eles sofreram física e mental. Eles sofreram tanto que depois de se recuperarem e saírem daquele estado de sofrimento físico, foram presos, encarcerados, ameaçados, torturados. A sua cabeça passou por um fio de estar fora da cabeça. E ainda, contudo, eles ainda sofriam de problemas traumáticos. Alguns desenvolveram depressões profundas. Por exemplo, o missionário no século XVIII, Adoniran Judson, ele relata que ele sentia na sua alma uma angústia contínua. O que é isso? É uma angústia que nunca vai embora, nunca acaba. O peito perturbado, a mente inquieta, cansaço, não parava, não saía. E uma pessoa depressiva é assim ou não é? É assim. A pessoa ela se afunda numa angústia, parece que nada está bom. Ela não consegue ver um verde. Ela não consegue olhar para uma praia e se alegrar. Ela não consegue abraçar um filho, um companheiro de casamento e amá-lo. Não tem sentido, as coisas perdem o sentido. Um aperto invade o seu peito, parece que nunca vai embora. A maioria, talvez, hoje em dia, alguns buscam psicólogos que os ajudam. Quando estes não os ajudam, eles vão para psiquiatras. Alguns ficam meses à mercê de drogas. Alguns saem, outros nunca mais saem de lá. Não é verdade? Mas o que esses santos homens faziam? Eles venciam na oração. Na oração. Esse homem de Deus, ele dizia: essa angústia que não sai no meu peito, eu não vejo nenhum motivo nela, nenhum propósito maior nela, senão que me levá-lo aos joelhos. Oh, meu irmão, quando você estiver sentindo angústia no peito, eu acredito que isso é Deus amolecendo o seu coração, dizendo assim: fecha a porta do teu quarto. Você está fadigado, Marta, 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 está fadigada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. Eu quero dizer para você, quando o coração estiver palpitando assim, dobra os seus joelhos, filhos, busca a Deus. Você lembra de Ana? Você lembra de Ana? O primeiro livro de Samuel? Diz a Bíblia que Ana sofria demais. Diz a Bíblia que ela tinha uma rival, uma mulher chamada Penina, que por sua vez era concubina do seu esposo, que por sua vez dava filho. E Ana era angustiada porque ela era estéril. E se hoje uma mulher sofre, pensem naqueles dias. Um filho representava tudo na vida de uma mãe. E que diz as Escrituras? Diz a Bíblia que Ana orava constantemente ao Senhor, de maneira tal, o coração de Ana se derramou tanto, que eu acredito, eu não sei vocês, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo estava de maneira tão profunda na vida dela ali, o coração estava tão quebrado, tão dilacerado ali, que ela mexia os lábios assim,
Quando faz assim, é que ela não tinha mais voz para chorar. Ela não tinha mais voz para fazer nada, então ela só chorava por dentro. E diz a Bíblia que o sacerdote Eli, sem entender muito a situação, disse assim: até quando você vai beber vinho, mulher? Isso é vinho? Pensava que ela estava bêbada. Ele disse: Senhor meu, não é. É um coração angustiado. Todos os anos eu venho a esse tabernáculo, eu peço ao Deus de Israel por um filho. E Deus disse assim, o profeta ele disse assim: vai em paz e seja feito conforme a tua petição. E Deus respondeu à oração de Ana. Nasce o menino Samuel. Samuel quer dizer: Deus ouviu a minha oração. É assim a oração. Se você acha que um tratamento é eficaz, se você acha que consultas com especialistas é eficaz, você precisa conhecer o poder da oração. Perderíamos tempo aqui, faltar-nos-íamos tempo. Eu sempre gosto de citar Josué. Meu Deus, dá vontade de chorar, de enlouquecer, de pular de alegria. Vocês assistem algumas coisas da NASA? Vocês leem algumas descobertas, algumas sondas que eles estão enviando para os planetas? Cada nova descoberta, quando sai um aparelho de última geração, os jovens principalmente, eu acredito, né? Eles ficam doidos. Eu quero o iPhone 15. Saiu o 15, 20 já. O número não para, todo ano é um. E eles enlouquecem. As escrituras dizem assim que Josué orou e disse assim: Sol, detente em Ajalon. Lua, fica-te em Gibeão. O movimento de translação, de rotação da Terra parou. Eu duvido a ciência aceitar um negócio desse. Isso é poder de Deus. É o poder de Deus. Você não entende. Você não entende. O Deus que através de oração ressuscita mortos, ressuscita. Deus ressuscita. Por que Ele não ressuscita? Porque Ele não quer. Se Ele quiser, Ele ressuscita. É porque não nos consagramos, então é mérito e não é graça. É porque Ele não quer. João, não estou vendo aí mortos andarem, não estou vendo aí coxos sendo levantados, porque Deus não quer. Se Ele quisesse dar um avivamento para nós com milagres, Ele faria a qualquer momento. Mas Deus pode todas as coisas, e Ele escolheu fazê-las através da oração. Da oração. Jesus, no seu momento mais angustiante da vida, foi orar. Homens de Deus venceram as doenças mais profundas através da oração. Eu estou vendo aqui do meu lado esquerdo, muitos jovens aqui. Jovens, leiam sobre David Brainerd. Leiam esse jovem missionário do século XVIII. Leiam um jovem que perdeu a mãe cedo, que perdeu o pai cedo, que sentia, segundo ele diz assim, uma angústia no peito. Ele chamava isso de melancolia. E esse jovem, um jovem de 27 anos, ele foi para as florestas dos Estados Unidos pregar para os índios. Índios que podiam matá-lo e comê-lo. Eram canibais. Os chamados assim silvícolas da Nova Inglaterra. As margens do rio Delaware. Sozinho. Ele dizia assim, eu estou sozinho. Se não for sua misericórdia, Deus, eu não consigo nem respirar aqui. Ele tinha depressão. Ele tinha um intérprete que muitas vezes ele ia pregar e o intérprete estava embriagado. Só tinha ele de cristão. Os índios para os quais ele pregava tinham raiva dos brancos, porque os brancos iam para lá escravizar eles. Ele tinha todos os obstáculos possíveis para fazer um trabalho daquele. Além da depressão, da melancolia, que ele dizia, essa melancolia profunda. Todavia, onde ele encontrava refúgio?
Você acredita que ele tinha uma bolsa de remédio? Não tinha na sua bagagem. Você acredita que ele tinha amigos para conversar e distraí-lo? Não tinha. Você acredita que ele tinha diversão? Você acredita que ele tinha lazer no meio de uma floresta de pântano, de mosquitos, de animais selvagens, de frio, de escassez de tudo? Não. Mas eu vou dizer para você, ele não tinha nada dessas coisas, mas ele tinha um Deus que responde a sua oração. Ah, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, pode nos faltar tudo, mas esse recurso nunca vai ser tirado de nós. Conta-nos um testemunho que um dos revolucionários na França, sabe a Revolução Francesa? Ele apanhou um cristão e ele rasgou a Bíblia do cristão e ele torturou o cristão, bateu no cristão, surrou o cristão, disse: você ainda vai confessar Deus? Ele disse: vou. Torturou novamente, vedou sua boca. Depois de algum tempo ele tirou. Ele disse: e agora, você confessa a Deus? Ele respondeu: em pensamento eu estava adorando Deus vivo. Nada pode tirar essa ferramenta que Deus nos deu. Se você não tivesse nenhum braço hoje, nenhuma perna, se você não tivesse nenhum dos seus sensos, dos seus sentidos funcionando, ainda aqui você funcionaria. E eu estou convicto e creio firmemente que aqui Deus responderia. Oração, oração. Jesus nos dá o exemplo da oração. Vou citar mais um exemplo. Um poeta inglês do século XVIII, William Cowper, um dos poetas mais famosos até hoje, escreveu inúmeros hinos. Ele era grande amigo de nada mais, nada menos do que John Newton. Você não conhece John Newton? John Newton foi aquele homem que escreveu um hino bem conhecido, chamado Amazing Grace. Nós conhecemos como Graça Maravilhosa. E William Cowper, ele tentou 3 vezes ser suicidado. Ele tentou cometer suicídio por 3 vezes. Teve perdas terríveis. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Através de John Newton, ele conheceu o Evangelho. Depois que ele conheceu o Evangelho, as suas depressões terríveis, seus sonhos, seus pesadelos constantes não foram embora. Não desaparecem. Tem gente ensinando isso aí, que a gente se converte e vai virar um mar de rosas. É mentira. Parece que dobra as provações às vezes. Todavia, com uma depressão terrível, com doenças profundas na sua alma, ele conseguiu vencer através da oração. Muitas vezes ele não conseguia nem orar, então ele escrevia versos. Ele escrevia seus poemas, muitos dos quais hoje são músicas. E foi ele que disse a frase sublime. Num desses momentos angustiados, ele disse: por trás de uma providência carrancuda se esconde uma face sorridente. Você sabe o que é isso? Isso é o que o profeta Abacuque escreveu quando olhou para Jerusalém destruída, quando viu as plantações destruídas. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira mita, não haja fruto na vide, não tenha gado no curral, não tenha ovelhas na malhada, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É isso. Por mais que as coisas sejam obscuras, terríveis, trevas, nós podemos ver, através da oração, a face sorridente de Deus, dizendo que tem um galardão para nós. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Mas eu quero terminar. Em quarto lugar, esse texto nos mostra que Deus não abandonou o seu filho
e consequentemente Ele não abandona seus co-irmãos, que somos eu e você. Diz o texto que, no versículo 43, que um anjo ajudava Jesus na sua angústia. De novo, preste atenção. A angústia era tão terrível que o texto poderia estar assim: Deus enviou o discípulo amado, João, para consolar Cristo. Deus enviou Lázaro, a quem Jesus amava, para consolá-lo. Não, a angústia era tão terrível, algo sobrenatural estava acontecendo ali, tão terrível, tão pesado, que Deus enviou um anjo para confortá-lo. Isso mostra que Deus não nos abandona. Deus não abandona. Por mais que a provação seja séria, por mais que pareça não haver uma luz no fim do túnel, ainda assim, Deus não abandona os seus. O escritor aos Hebreus, falando sobre Cristo, ele diz em Hebreus 5, versículo 7: Cristo, em seus dias, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Cristo é Deus e homem. Cristo não disse assim na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Disse. Deus desamparou Cristo ali? Desamparou. Mas não era a morte da cruz que Cristo temia. Havia outras coisas que ele temia. E o escritor aos Hebreus diz assim: não foi desamparado quanto ao que temia. Através da oração, através do livramento que Deus deu, aqueles temores que, humanamente pensando, pudessem separar Cristo da sua missão, Deus não deixou. Como isso acontece? Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo? Eu vou te responder: é mistério. Só isso. Eu não compreendo isso, mas o texto diz que Deus ouviu o seu filho, e ele ouve. Mas eu orei tanto pelo meu parente que morreu. Deus te ouviu. Quem disse para você que era melhor que o seu parente vivesse? De onde você tirou essa ideia? Mas eu orei tanto por aquilo, não aconteceu. Existe um Senhor onisciente, onipotente, onipresente, eterno e imutável, que sabe tudo o que precisamos. E quanto àquilo que nós tememos e que não suportamos, Ele nos livra e Ele nos ouve. Deus não nos abandona. Ainda que formos infiéis, diz Paulo, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Cristo foi ouvido, Cristo não foi desamparado. Diz o texto que quando Ele clamou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Se não for assim, faz a tua vontade e não a minha. Os temores do filho foram sanados. Você pode observar, daqui em diante, até a crucificação, não é mais um Jesus apavorado. Não é mais um Jesus que Marcos diz assim: a minha alma está perturbada até a morte. Essa declaração é assim: a morte, só a morte aliviaria minha angústia. Observe os evangelhos. Depois Cristo vai para a cruz como um cordeiro mudo, que não respondia aos seus acusadores, que padecia tudo, mas no seu momento de pressão, de angústia, Ele orou ao Pai, e o Pai ouviu o Filho, e ele foi livre quanto àquilo que ele temia. Se o Senhor não livrou o cálice, era impossível que não passasse Cristo por aquele cálice. Todavia o Pai estendeu a sua mão e o confortou e o capacitou, humanamente falando, vocês me entendem, para passar por todo aquele fardo pesado.
Assim é conosco. John Wesley dizia sempre, e até nos dias da sua morte, diz o escritor que ele morreu dizendo: o melhor de tudo é que Deus está conosco. É que Deus está conosco. Eu não sou profeta de autoajuda não, mas às vezes a gente precisa de uma palavra: Deus é contigo. Tem uns profetas aí que assim que abre o microfone, Deus é contigo. Não é assim não, essa profecia não. Deus não é um papagaio que fica repetindo coisas para encher nosso ego toda hora não. Mas Deus não desampara os seus. Amém?